Meus queridos, nós temos pensado esse mês sobre o tema aprovado na aprovação. Esse é o tema desse mês que nós temos trabalhado. Tinha como projetar para mim a divisa? Aí, Michel. Agora eu estou sem o retorno que eu pedi já para desmontar tudo aqui. Se não tiver, está no outro ali. Achou? Eu vou precisar também, se possível, que essa caixa ela saia. Nós vamos ter uma encenação, tem uma turminha que eles são um pouquinho desastrados, né? Então, como a igreja está ali pagando terreno, não tem condições de comprar outros equipamentos, né? Esse é o tema aprovado na aprovação, são várias mensagens. E a nossa divisa é o texto que vai ser projetado aí, se eu conseguir usar. Esqueci de falar que eu ia usar. Vai mal. Ou aí ficou fácil, hein? Parece que eu sem óculos. A sugestão, tira o RGB desse livro aqui. O do outro livro lá. Não é porque ele está sem o RCA da TV. Tá. Então deixa lá. Dá para falar? Tentar lembrar? Nós nos gloriamos o quê? Sempre recapitular isso, porque nós muitas vezes olhamos para as dificuldades da vida com um olhar de tristeza. Nós olhamos, eu estou passando dificuldade, não posso fazer mais nada. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos ensina o contrário. Ele fala que através da tribulação nós vamos sendo moldados por Deus, e aí nós vamos aprendendo sobre a perseverança. E a perseverança vai nos trazer um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai nos trazer esperança. E a esperança, ela não nos decepciona. É um processo lindo. Nós temos pensado todos os cultos desse mês, tanto de quinta quanto de domingo, né? Eu já tinha falado no domingo passado que hoje nós estaremos apresentando uma mensagem e eu vou usar as encenações também durante a mensagem, tá? Para você que nunca viu, a primeira colocação que eu faço, calma, não se escandalize. Tudo que está acontecendo aqui é totalmente programado, ensaiado. Nós tivemos há meses pensando em fazer. O ensaio aconteceu hoje com 5 minutos. Nós entendemos a seriedade da palavra de Deus, mas eu creio que Deus ele é criativo nas formas de nos ensinar. E Ele utiliza de todas as artes para nos ensinar. E hoje eu quero usar uma delas. De vez em quando eu vou usar no domingo à noite esse mesmo método, tá? Nos sábados, quando nós estivermos aí com os trabalhos da juventude, a ideia é também utilizarmos aí os programas dos jovens, tá? Eu tinha um grupo que trabalhavam juntos sempre com mensagem chamado Jim Jackson. O significado do nome Jim Jackson, alegria do jovem cristão, e sempre pregamos dessa forma. Até hoje eu sou chamado para pregar em algumas igrejas utilizando os meninos. Quando viemos para cá com a igreja aqui, tive que parar lá. Só que aí alguns dos meninos vieram para cá e eu olho aqui na igreja e vejo um monte de um perfil de Jim Jackson. Eu falei, não tem jeito, né? Se Deus mandou, a gente vai aproveitar, né? Hoje é a primeira vez que nós vamos aí estar utilizando, tá certo? O tema dessa noite é entendendo quem é o maior. Entendendo quem é o maior, tá? Não vai ter projeção. E a passagem bíblica, eu até te incentivo você a anotar e ler na sua casa, é o de 1 Samuel, capítulo 17, inteiro. 1 Samuel, capítulo 17. Como o texto ele é um pouco longo, eu não vou ler aqui, tá? Mas nós vamos tentar aí
mostrar para os irmãos de forma encenada. Eu vou narrando aqui, contando um pouco da história, lógico, com as minhas aplicações aí, né, na forma de falar. Não é na sua tradução bíblica, é na tradução segundo o pastor Ricardo, certo? Na forma aí de nós mostrarmos. Então é 1 Samuel 17 e o tema Entendendo Quem é o Maior, tá? Pensa por um instante o seguinte: todos nós enfrentamos lutas. Você e eu enfrentamos lutas diárias. As lutas são diferentes, mas o fato de que todos enfrentamos lutas, isso todos aceitamos. Uma luta pode ser na área da saúde, uma outra luta pode ser na família, pode ser a questão financeira, pode ser a questão dos filhos, a questão profissional, a questão da educação, da vizinhança, da violência. Eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado, mas saiba que todos nós temos as nossas lutas e nós não podemos ficar colocando a minha maior ou menor. Luta é luta e temos que enfrentar e temos que passar, porque elas não desistem, né? Mas algumas lutas, elas são muito grandes para nós. Nós olhamos, não comparando o que maior que o outro, mas olhando para nós e falando, essa luta é muito grande. E quando você está diante de uma luta muito grande, de repente falar que vai dar certo, eu não vou conseguir passar por essa luta. Alguns adversários, algumas dessas lutas trazem adversários muito fortes. E você olha e fala, eu não vou resistir. E começa a sofrer, eu não vou resistir. É muito grande, é muito maior do que eu, né? Mas fazer parte do povo de Deus é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que quem luta por nós? O Senhor. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que Ele cuida do seu povo. E as nossas lutas se tornam as lutas dele. E Ele peleja por nós. Ele guerreia por nós. Isso nos dá uma confiança. Isso nos dá uma segurança. Isso nos dá uma motivação para nós caminharmos, né? Jesus, Ele não prometeu que nós não teríamos lutas, mas Ele prometeu que estaria intercedendo por nós. Ele estaria junto conosco. Antes que Ele subir aos céus, Ele falou que estaria com os seus discípulos, né, e todos aqueles que se tornassem seus discípulos, até a consumação do século, dos tempos, até o mundo acabar, Ele estaria conosco. Então, meu querido, você não luta sozinho, você não passa pelas suas dificuldades sozinho. Deus é o primeiro que se preocupa contigo. Você pode até esquecer dele, até querer lutar com as suas próprias forças, mas mesmo assim, Deus está ali atento. E Ele está providenciando formas de te mostrar que Ele está no controle. O fato de você estar aqui nessa noite é uma delas, porque o tema dessa mensagem vai falar de lutas, vai falar de vencer essas dificuldades, né? Algumas lutas, elas só são vencidas após Deus contemplar a fé. Não estou falando todas, entenda bem a minha colocação. Algumas lutas só são vencidas depois de Deus contemplar a fé da pessoa, entende? Enquanto a pessoa não dedicar e demonstrar a sua fé para Deus, ele não vence a luta. Por quê? É no meio das tribulações que Deus vai nos moldando até termos a esperança. Entendeu a minha colocação? Fácil? Legal. Vai captando aí. No Antigo Testamento, nós vemos lutas, né, que o povo enfrentava e Deus vencia, né? E outras lutas difíceis para o povo. Uma delas é essa de 1 Samuel 17, que é a história tão conhecida de Davi e Golias. Vocês já conhecem. Eu já ouvi muitas e muitas vezes, de muitas e muitas formas, de livrinhos a textos mais teológicos, essa passagem. E é essa que nós vamos estar aqui. Eu gostaria de contar para vocês, ou melhor, né, encenarmos aí essa parte, tá certo? Eu tenho uma preocupação, tudo bem que é tudo da igreja, né? Quando vai na igreja de fora, eu fico com medo. De repente a gente tem que sair, tem que deixar o carro para pagar equipamento e tal, né? Mas vamos lá, então nós vamos ilustrar. Eu queria saber, chamar então onde está o povo de Deus, porque lá fala do povo de Deus e o povo filisteu. Cadê o povo de Deus?
para nós ensinarmos aqui, que entre o povo de Deus. E o povo de Deus é um povo feliz, é um povo bonito, é um povo com os melhores cortes de cabelo, com as melhores vestimentas, porque é Deus quem supre, é exatamente o cuidado que nós vemos. E o povo de Deus sempre se lembra das vitórias. Você não é assim? Você não lembra das vitórias que Deus já te deu na sua vida, na sua família, na profissão? Sempre tem as vitórias, sempre tem um momento aí de grandes vitórias, né? Mas esse povo que é chamado povo de Deus, essa multidão de povo de Deus aqui, estava enfrentando em 1 Samuel, capítulo 17, a pressão do povo filisteu. O povo filisteu queria conquistar a terra que Deus tinha dado para o povo dele, né? O povo de Israel, que é esse povo aqui bonito que nós temos visto, né? No meio desse povo dos filisteus tem um personagem que nós falamos, que vamos ver, que é o Golias. E a palavra de Deus diz que o Golias ele era gigante, era um homem forte, era um homem temido, todos tinham medo. Eu gostaria de chamar para apresentar para vocês que entra o Golias, e ele tem uma torcida toda específica, tá? Vitórias por nocaute, nenhuma derrota, nenhum empate técnico, totalmente firme e forte. Cara, já dei que a luz é maior que a sua, o pessoal perguntou, é Golias ou é Sansão? Você viu toda uma torcida preparada. Agora vamos analisar. Eu sei, eu sou imparcial. Qual povo é mais bonito? Quem acha que é o povo de Deus? Levanta a mão aí. Quem acha que o povo de Deus é mais bonito? Ok, abaixa. Quem acha que é o povo filisteu mais bonito aqui? O povo de Deus ganhou. Pelo menos isso. Conseguiu ser menos feio, gente. Só carcaça. Vocês observaram que a palavra de Deus ela cita que quando vinha o povo filisteu e Golias, o povo de Deus tremia, o povo de Deus ficava com medo, assustado. Olha, eu não posso brigar porque eu estou sendo filmado, depois vai cair no YouTube. O povo de Deus está ali, preocupado, assustado, porque Golias é um homem que intimida. O olhar de Golias, a força de Golias é algo que deixa o povo preocupado e deixa o povo realmente com medo, né? Aí, o que é que acontece? Olha a diferença. Vocês observaram quando o povo entrou festejando, lembrando das vitórias lá do Egito, de cabelo, de tijolo, mas quando
potência muito maior do que a deles, o medo toma conta do povo. E a diferença aí está que agora eles não estão se lembrando mais das vitórias de Deus para eles. Eles estão se lembrando agora do tamanho do problema que eles estão enfrentando. Afinal de contas, a Bíblia ela diz mesmo que Golias era um homem muito grande, tá? Nós tentamos encenar da forma mais fiel ao texto original, texto hebraico, tá? Foi essa a interpretação que eu tive. A fé do povo diante do problema, ela é abalada. E aí tem um grande detalhe. O povo começa a olhar o problema, os adversários, começa a ficar assustado, e eles já não se lembram mais de Deus, e aí eles começam a ter dificuldade de saber de onde vem a ajuda deles. Essa é a dificuldade. E aí o povo fica perdido. Quem poderá nos defender? E agora, vamos esperar. Lembre-se de algo. Algumas lutas só são vencidas quando Deus contempla a fé da pessoa. Algumas lutas na sua vida só serão vencidas quando Deus vê que você está depositando toda a sua fé nele. E a palavra de Deus diz que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que pode fazer? Pode orar para remover um monte para outro. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, um dos menores, das menores sementes. E aí a pergunta é: será que a sua fé diante do problema ou dos problemas que você tem enfrentado não ficou abalada como a fé do povo de Deus que nós estamos ensinando aqui, que de repente procura ajuda onde não imagina mais? E de repente, nós até brincamos que o Chapolin entrou aqui no momento errado, mas de repente busca ajuda em lugares onde não são os lugares que Deus escolheu. Porque Deus ele só quer que você busque em um único lugar a solução dos seus problemas. E esse único lugar é a presença do próprio Deus. Só Ele pode direcionar a sua vida. Independente do problema que alguém chega pedindo a minha ajuda, eu não nego ajuda dentro das minhas condições. Todos os casos, eu falo, deixo muito claro, é só Deus quem pode dar a solução do seu problema. Eu quero caminhar contigo, mas é Deus. Eu vou te ajudar a irmos até Deus. É Ele quem vai dar as respostas que você precisa, né? Mas aí, a palavra de Deus não para no povo de Deus, no texto de Samuel, não para no povo dos filisteus, no gigante. A palavra de Deus diz que tinha no povo de Deus Davi. E Davi, ele era o menorzinho, não foi com os irmãos dele para a batalha, porque ele ficava lá cuidando do povo, das ovelhinhas, cuidando do gado lá, do pasto, da sua família. Ele era pequeno, mais novo, então ele não ia guerrear. Mas a palavra de Deus diz que ele foi até lá para levar comida para os seus irmãos, e ele ouviu a zombaria de Golias, desafiando se tinha alguém para guerrear contra ele. Então ele aceitou o desafio. Mas nós precisamos ver o pequeno Davi. Então eu vou chamar quem o pequeno Davi para apresentar para todos aqui.
quando eu falei que o ensaio são só 5 minutos? Você já pensou se eu tivesse que passar tudo isso com eles? Eu ia ficar 3 semanas, né? Mas tudo bem. Aí, o que a palavra de Deus diz é que como Davi, ele aceitou o desafio de guerrear contra Golias, de lutar, o rei Saul mandou entregar a armadura para ele. Né? Cadê a armadura de Davi? E a palavra de Deus diz que ele é o escudo. Isso era mais fácil. Saul era maior. E a palavra de Deus diz que ele não comportou tamanho peso, né? Fica de lado para ele não machucar, que senão vai se ferir. Então ele falou: não, eu não vou assim. Só que também a palavra de Deus narra como que era a armadura de Golias. Então cadê a armadura de Golias? Traz aí para a gente mostrar para o povo. Porque lembra que Golias é um homem muito forte. Nós estamos sendo o mais fiéis possíveis à tradução bíblica, tá? Tudo que nós temos é a encenação. Eu até estou com medo de você. Depois de tanta zombaria, né, que nós tivemos aqui, depois que Davi toma essa decisão: eu vou lutar sem as armas de um guerreiro, eu vou lutar com as minhas armas, porque eu não vou lutar por mim, eu vou lutar em nome de Deus. A diferença de Davi para os seus irmãos é exatamente que ele estava indo em nome do Senhor. A sua luta também, você precisa entender que para vencer, essas são as armas dele. Você pode vencer a sua luta a partir do momento que você não lutar com as suas forças, mas lutar com as forças de Deus. Você não lutar com os seus equipamentos, mas lutar com os equipamentos de Deus. Então está travada a batalha, né? Cadê a foto lá da pose então aí? Segura a pequena armadura. Nós vamos continuar essa história semana que vem. Você não então para falar que tá legal, tem que terminar. Então aí está travado. Agora nós vamos então à luta, beleza? Vamos então pensar aí na luta. Vamos mostrar como é que foi a guerra, como é que foi tudo. Boa noite, estamos aqui agora para apresentar essa luta. Ele mudou um pouco a língua, mas é isso aí.
mais. Um simples gesto da vivência no seu grande problema. Forte problema. Uma estrutura e tanto. Ele derruba. Mas eu acho que você não percebeu todos os detalhes disso. Eu gostaria de mostrar essa cena em slow motion. Mostrar alguns detalhes, meus queridos, porque às vezes você vê a vitória e você não percebe os detalhes. E eu gostaria agora de mostrar. Então vamos tentar voltar aqui. O meu controle está funcionando, mas finge que eu apertei o botão aí para vocês voltarem. Ok, até essa parte aí, porque aí vamos ver alguns detalhes de tudo que... Então vamos lá, a mesma cena, agora em câmera lenta para você pegar os pequenos detalhes. Sempre estão por trás, você não percebe. Eu tenho certeza que você vai ler essa passagem nessa semana para ver detalhes, certo? Sabe qual foi a consequência de tudo isso? A consequência, depois de Davi enfrentar os problemas, não pelas suas forças, mas pela força de Deus, ele vence o seu maior inimigo e o povo todo fica com medo e sai correndo, sai fugindo. Porque o problema, ele é muito grande, mas quando vencido no nome de Deus, ele foge. E por outro lado, o povo de Deus sai festejando. Amém. Essa então é a passagem, né? Eu preferia, ao invés de ler com vocês, encenar. Nós conhecemos muito bem a história, mas por que nós colocamos aqui o inverso do que normalmente, o que certamente o texto mostra? Porque era o inverso, né? Era o Golias muito maior e Davi muito menor. Só que tem um grande detalhe. Você precisa entender quem é o maior na história. Você precisa entender a quem você serve. Porque se você não entender quem é o maior, quem tem um poder maior, quem está acima de
continuar sendo vencido pelas dificuldades da sua vida. E quando o servo de Deus, por menor que ele seja, ele entra e ele entende que a batalha não é dele, mas a batalha é de Deus. E ele luta baseado nas forças de Deus. Então aquele gigante, ele vai se tornando muito pequeno, porque ele não agora olha mais com a sua perspectiva, agora olha com a perspectiva de Deus. É por isso que nós afirmamos que para Deus nada é impossível. Deus tem o poder de resolver todos os casos. Deus tem o poder de tirar alguém das drogas. Deus tem o poder de pegar alguém que antes não tinha expectativa nenhuma de vida e transformar num vaso de honra. Deus tem o poder de restaurar um casamento. Deus tem o poder de ajudar a pessoa a vencer as suas dificuldades financeiras. Deus tem o poder de curar. Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Não estou falando que Deus promete tudo isso, porque a semana passada nós meditamos aqui que Deus nos surpreende, mas quando nós estamos um dia depois de cansaço, Ele nos dá a ordem: lança novamente a rede. Nós vimos lá na passagem de Pedro, né? Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas se você está achando que o problema ele é muito maior do que você e você não tem forças para vencer, é porque você ainda não compreendeu quem é o maior. Você ainda não experimentou viver pela fé baseado naquele que é o maior. E talvez as dificuldades elas te apertem, as dificuldades elas chegam e vão te intimidando. Mas a palavra de Deus ela vem para te falar o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você compreender que Deus está interessado na sua dificuldade e crer de todo o seu coração, você vai caminhar como um vencedor. Você vai caminhar como aquele que já é vitorioso pelo poder de Deus. E talvez você se encontre na mesma situação que o povo de Deus se encontrava, que é de ver a dificuldade e nem se lembrar do tanto que Deus já tinha feito. Meu querido, para por um instante. Por mais difícil o sofrimento, o trauma que você tenha na sua vida, para e pensa: será que Deus já não te deu muita coisa? Será que diante de toda a sua vida até aqui, Deus não cuidou de você como um alimento? Você já parou para pensar que se não fosse Deus te dar o ar para respirar, você não estaria vivo? Você já parou para pensar que se não fosse Deus cuidar da sua saúde, por mais que tenha enfrentado as enfermidades, se não fosse Deus sustentar, seria muito pior? Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu? Estávamos vindo agora para lá de Americana, do casamento para cá. Na entrada aqui do aeroporto, o carro entrou, era o páreo para ele, entrou. E eu tive que segurar, mas não apertar o freio totalmente, porque vinha carro com uma velocidade atrás. E aí foi milimetricamente tirar o carro, mas não bater o carro lá. Por minha habilidade? Não. Por misericórdia de Deus. Quem cuida é o Senhor. Por mais difícil que tenha sido a sua vida na sua família, eu insisto que a sua família, para você, precisa ser a melhor família do mundo. Por mais dificuldades que você enfrente, a palavra de Deus diz que ainda que a mãe abandone o seu filho, Deus jamais se esquece dele. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. A palavra de Deus diz que Deus chama cada um pelo seu nome. Nós podemos estar aqui, talvez você não é conhecido por ninguém aqui ou por poucas pessoas. Não sei quantas pessoas estamos aqui, mais de 100 pessoas estamos, não tenho ideia. Talvez você mesmo em meio a tantas pessoas, você possa estar se sentindo só. Talvez você não
é que você não tem ninguém que você realmente possa se abrir. Talvez a sua própria família não consegue compreender o vazio que você tem vivido. E talvez lá onde você tem caminhado, o seu sorriso é muito grande e as pessoas pensam que você é feliz, mas você sabe que no fundo, aquele sorriso é para disfarçar um vazio interior. E a mensagem de Deus para você nessa noite é que para Deus você não precisa disfarçar nada. E em Deus você não precisa disfarçar nada. O sorriso pode ser sincero e vindo do coração. Porque Deus, Ele está preocupado em moldar o seu coração. E quando Ele transforma o seu coração, as demais coisas vai acontecendo com o passar do tempo. Não estou aqui pregando uma teologia barata de que você vai entregar sua vida a Deus e tudo vai bem na sua vida, porque eu não creio nisso biblicamente. Eu creio que Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também deixa lá uma injeção de ânimo, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo, como diz lá o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Quem é o maior na sua vida? Quem está sendo maior na sua vida? Seja sincero contigo mesmo e diante de Deus. Quem está sendo maior na sua vida? É o problema? Ou é o Deus que você serve? Porque Deus, Ele é poderoso e Ele quer cuidar de você, mas Ele só vai cuidar nessas áreas a partir do momento que Ele contemplar a sua terra. E o que eu posso fazer como servo de Deus é te ajudar em oração e me unir a você. E talvez você possa estar aqui e possa estar sentindo falta, inclusive, de um simples abraço carinhoso de alguém sincero. Eu gostaria de orar para que Deus te enviasse esse abraço sincero e carinhoso nessa noite. Eu sei que é muito difícil alguém assumir algumas coisas, mas eu vou perguntar: se você está no momento da sua vida que você gostaria muito de que ninguém viesse te abraçar ou cobrar de você algo para você ser alguém e fazer e acontecer, mas se você está precisando mesmo de um conforto, de um carinho, de uma palavra de ânimo, eu vou te convidar a você ficar em pé onde você estiver aí no seu lugar. Eu preciso saber por quais motivos de orar. Esse é um deles, eu vou falar vários, sabe? Eu vou pedindo para você ficar em pé durante as perguntas, não vou me estender aqui. Mas se você se encaixa nisso, eu vou te convidar a se colocar em pé aí mesmo, no seu lugar. Uma outra parte. Isso, pode ficar em pé aí mesmo no seu lugar. Uma outra parte. Entenda e tenha compreendido nessa noite que você está aumentando muito o seu problema, que você está olhando para ele e fazendo dele um gigante realmente. Ele é grande, é difícil, nós não tiramos isso, mas talvez o seu olhar não está mais para o que Deus já te fez ou o que Ele quer fazer. O seu olhar está para a dificuldade e você gostaria de mudar esse quadro. Fala: não, eu preciso olhar e entender que o maior não é esse problema, mas é o Deus do quem eu sirvo. E se você se encaixa nisso, eu vou convidar que você se coloque em pé aí também no seu lugar, como algumas pessoas já têm feito, para nós podermos orar juntamente contigo. Isso. E a minha intenção aqui não é fazer nenhum apelo emocional, forçado. O meu desejo
e a oração. Essa mensagem que foi pregada, está sendo pregada aqui, ensinada, ela já está pronta, acho que há 3 semanas. Em todo esse tempo, eu tenho orado, Deus, o Senhor sabe o momento certo dessa mensagem ser pregada à igreja. Talvez foi o dia que Deus escolheu para te responder ela. E se diante de algum outro momento que Deus falou contigo, eu quero te convidar a você se colocar em pé para eu poder orar com você. De alguma coisa, mesmo que eu não tenha citado, para nós podermos orar. Eu te disse que Deus ia enviar nessa noite o abraço que talvez você estava imaginando que não aconteceria, que é o abraço do próprio Deus. Só que sabe qual é a forma que Deus escolheu para abraçar as pessoas aqui na terra? É através do povo dele e da igreja dele. Você, meu querido irmão, seja instrumento de Deus nesse momento. Saia do seu lugar, abrace alguém que está em pé, demonstre o seu amor, o seu carinho. Você é a resposta de Deus para todas essas pessoas. Esse abraço que você está recebendo, e aqui, olha isso, vai abraçando, vai mantendo essa comunhão, isso, vamos fazendo aqui uma grande família. Somos o povo de Deus, e a vitória, meu querido, ela é certa no Senhor. Deus pode fazer realmente o impossível acontecer. Deus pode mudar a história da sua vida. Saiba que as lágrimas que você derrama, elas podem se transformar em lágrimas de alegria e de gratidão ao Senhor. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Deus te trouxe aqui porque Ele quer demonstrar esse amor. Deus te trouxe aqui porque Ele te escolheu. E você e eu não temos ideia do que Deus pode fazer conosco. Mas a partir desse momento, nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Pai, eu entendo que o Senhor ainda está trabalhando
alguém daqui quer vir dar um abraço, seja canal de bênção. Seja canal de bênção. Todos. Depois eu vou orar novamente. Precisa entregar a sua vida a Deus para que a mudança comece a acontecer no seu coração. Não estou falando das ações, das atitudes, não estou falando de se tornar membro dessa igreja ou de outra igreja. Estou falando de viver para Deus, com Deus, assim como Davi, confiando em Deus. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, em nenhum momento dela, e você gostaria de deixar claro que essa noite é a noite que você está entregando a sua vida ao Senhor, e gostaria que eu estivesse orando ao seu favor, eu só vou pedir que você me dê um sinal com uma de suas mãos, para que eu possa ver se eu vou orar por alguém nesse sentido.